Vamos lá! O que eu falo? Olá, seres humanos, vegetais e outras formas de vida. Esse é o primeiro vídeo de coreano oficial, real oficial. Primeiro, vamos a alguns disclaimers. Primeiro, eu tô gravando, eu dei preferência para gravar da minha webcam e não do meu celular, porque como é um vídeo de idiomas, eu acho mais importante o áudio ficar bem limpo do que a visão, entendeu? Então, assim, eu prefiro que o áudio fique melhor do que a imagem, pelo menos por enquanto. Eu vou tentar melhorar, eu prometo, segura na minha mão, não desiste de mim. Segundo, eu tenho um quadro branco que... Problema de professora, gente. A gente que é professor, eu gosto de escrever em quadro branco, tô acostumada, é assim que eu gosto de fazer. Porém, como por enquanto eu tô gravando com a minha câmera da webcam, como eu falei, se eu estiver no quadro branco, vai ficar ao contrário, a imagem não fica tão limpa, as minhas canetas estão uma bosta. Então eu prefiro usar esse espaço aqui do lado, da minha parede, que está com esse flare enorme na cara do Vernon. Cara, esse meme é tão bom. Eu tô com tanta raiva que não dá pra ver direito esse meme. Então, eu prefiro usar esse espaço aqui assim como o meu quadro, tá? Porque no coreano, para escrever coreano, é muito importante a gente ter em mente a ordem dos riscos, a ordem dos traços. Isso vai ser muito importante. Pode parecer que não, mas é sim, ok? Então, vamos começar. Antes de qualquer coisa, o coreano, como vocês já devem saber, e se não sabem, agora vão ficar sabendo, ele não é escrito com o nosso alfabeto. O nosso alfabeto, que tem o A, B, C, D, ele não é escrito assim, obviamente. Ele é escrito com o Hangul. O Hangul é o alfabeto coreano. Han significa Coreia e Gur significa letra. Então, o Hangul é coreano. É alfabeto coreano. Inclusive, a gente ouve a sílaba Han em várias coisas que tem a ver com a Coreia. Inclusive, no nome da Coreia em coreano. É Hanguk. Hanguk. Coreia. Ou então, na língua coreano. Coreano em coreano é Hangukgo. Hangukgo. Mas a gente vai chegar lá. Ok? Vamos primeiro aos poucos. O Hangul, ele é um alfabeto. Sinceramente, eu achei ele lindo. Quando eu comecei a estudar coreano, o Hangul, ele foi a coisa que eu mais me apaixonei logo de cara. Porque ele é um alfabeto um pouco diferente dos outros alfabetos. Como assim? Vamos contar a história agora do mandarim. Para quem não sabe, eu falei no último vídeo, eu também estudo mandarim. Eu tô bem, pré-iniciante em mandarim, mas o mandarim, ele é escrito com os ideogramas. Como vocês já devem ter visto em algum lugar, o mandarim, ele não tem letra. O mandarim, ele é feito, cada imagem, cada ideograma, ele significa uma palavra. E você tem que literalmente memorizar o som. O Hangul, ele não funciona assim, porque ele foi pensado para não funcionar assim. O mandarim, ele evoluiu desde os pictogramas, desde as imagens rupestres, até hoje, como se mantendo, entre aspas, o mesmo. Então, ele foi um idioma escrito que surgiu naturalmente. O Hangul, não. O Hangul, ele foi literalmente planejado. Em 1446, foi quando ele foi lançado. E esse foi um marco importantíssimo na Coreia. Foi durante o reinado do rei Sejong. O rei Sejong, ele foi extremamente importante na Coreia, inclusive existem monumentos a ele até hoje em Seoul, que é a capital, porque ele foi o cara que, tudo bem que não foi ele que sentou e fez o mandarim, foram os filósofos, o mandarim não, o coreano, o Hangul,
mas ele que idealizou o Hangul. Justamente por quê? Porque até 1446 não existia uma língua escrita no coreano. O coreano falado já existia, mas o escrito não. E ele era escrito naquela época seguindo o mandarim, com os ideogramas chineses, e que a gente sabe que é bem complicado. Por isso que naquela época, só quem sabia ler e escrever o coreano eram pessoas muito ricas. As pessoas mais simples eram analfabetas. Então, essa foi a grande sacada do rei Sejong. Ele criou um alfabeto fácil. O Hangul, ele tem 14 consoantes e 10 vogais. E ele é feito para ser simples. O nosso idioma, o português, as línguas latinas, elas usam o alfabeto romano, A, B, quer dizer, eu acho que é romano. Heleninha, minha amiga linguista, me diga se eu estiver errada. Ah, o que foi isso? Ele usa vogais e consoantes para poder criar sílabas. E é a mesma coisa com o coreano. Ele foi feito justamente dessa forma. Ele não é igual ao mandarim, ele não é igual o japonês, que é fonético japonês, no caso. Não, ele é letra, sílaba. Formam sílabas, fazem sons. É super fácil, ok? Existem regrinhas, mas é igual ao nosso. Como é que essas sílabas se organizam? Elas podem ser verticais, para as vogais que são verticais. Elas podem ser horizontais, para as vogais que são horizontais. Nós temos vogais verticais e vogais horizontais. Vamos ver tudo isso com calma. Mas temos que mostrar primeiro como é que a gente forma os jamo. Jamo é sílaba em coreano. Como é que se organiza? Eu costumo dizer que o coreano ele é como se fosse um grande Lego, desde a sua base. Por quê? Porque ele se organiza com pecinhas, cada letra é uma pecinha que você junta e faz um som, os jamos, mas também a língua funciona como um Lego. Uma palavra com outra, uma palavra e outra palavra se juntam e formam outra palavra. É bem fácil, vocês vão ver. Tá, só que antes de começar o coreano, o Hangul, a gente tem que tirar um elefante do caminho, ok? Que é esse aqui. Romanização. Esqueça. Esqueça. Acabou. Essa vida de romanização acabou. A romanização é a pior coisa. É a pior coisa no coreano. Porque, bom, por vários motivos. O primeiro deles é você perde a fonética. Até aí, ok. Porque a romanização ela é feita para facilitar. Então, assim, é para facilitar, não para ser exatamente. Só que, quando você quer aprender a língua, você não pode se basear por ela, pela romanização. E, não, além de perder a fonética, você muda várias palavras e dificulta muito a gente na hora de aprender a escrever. E o maior problema da romanização, para mim, é que ela é baseada na fonética inglesa. Quando a romanização foi estabelecida, ela foi estabelecida para a fonética inglesa e não para a fonética brasileira, por exemplo. E isso dificulta muito na hora de falar. A gente que é brasileiro, a gente fala muitos nomes errados por causa da romanização. Vou dar 2 exemplos. Um primeiro exemplo para os civis. Para os civis, o nome dessa marca aqui. Como é que você fala? A marca do celular. Pra quem não sabe, essa marca é coreana. A gente fala Samsung. Samsung. Ok, tudo bem. Não está errado. Mas qual é o nome dessa marca? É Samsung. Samsung. Essa letrinha final que a gente fala Sung, ela é baseada na fonética inglesa, onde o U tem som aberto. Então, é Samsung. Samsung. Essa letra que tá aparecendo para... Essa letra que é assim, a gente vai ver daqui a pouco nas vogais, ela é um O aberto. O outro exemplo agora, mais pra gente, que é desse submundo K-pop. Eu babei muito agora. Desculpa. Esse nome desse pequeno neném que nós amamos.
o nome dele. Eu já vi o nome dele gerar intriga e briga em vários grupos de K-pop que eu tava. Como é que você fala o nome dele? Então, eu não tô aqui pra dizer como você deve falar o nome. Mas, como é que você fala? Eu já vi gente chamando ele de Taehyung. Tá errado? Tá. É sua culpa? Não. Porque a culpa é da romanização. Como é que se escreve o nome dele em coreano? Assim. Taehyung. Taehyung. A gente vai ver daqui a pouco tudo isso. Mas assim, o Hyung que a gente vê é baseado no alfabeto, na fonética inglesa, aonde o U, mais uma vez, tem som aberto. Taehyung. Taehyung. Até eu falei errado. Taehyung. Hyung. Hyung. Ok? Agora vamos começar os trabalhos de verdade. Romanização, nunca mais. Nunca mais! Estamos aqui de volta. De volta não, é o mesmo vídeo. Como eu falei, são 10 vogais, ok? Existem as vogais que são em pé, as verticais e as vogais que são horizontais. E tudo isso foi pensado calculadamente para fazer sentido. Bom, qual vai ser a nossa primeira vogal? Vamos começar como também começamos no português, com A. Só que, lembra que eu falei que todos os jamos, eles são bloquinhos? Que tem uma vogal e uma consoante? Não é diferente nesse caso. Só essa letra, ela sozinha não faz sentido. Ela sozinha ela não tem som. Ela precisa de uma consoante para poder dar som a ela. E é assim que a gente vai conhecendo a nossa primeira consoante, que é essa daqui. Eu adoro, vou me dar um problema na edição para editar esse vídeo, vai ser... Mas enfim, é melhor do que vocês não conseguirem entender o que eu quero dizer. É essa consoante aqui. Toda consoante tem um nome, que eu não vou dizer agora, porque eu acho que isso vai dificultar. No último vídeo de consoante, eu digo o nome de todas elas. Mas é essa bolinha. Essa bolinha, ela, nessa posição, na frente de uma vogal, ela não tem som. Ela só vai dar som à vogal. Então, a nossa primeira vogal é o A. 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 Ok? E a gente está usando esse primeiro jamo aqui, que é esse vertical. Consoante, vogal, ou vogal consoante, eu nunca sei como é que fica a ordem. Mas enfim, esse vertical que só tem uma vogal e uma consoante, ok? Como a gente já viu, tem outros, mas vamos focar nesse que é o mais fácil, mais simples. Depois do A, a gente tem um que é oposto a ele, que é basicamente a mesma figura, só que pro outro lado, ok? Eu não sei, gente, vai estar na edição. Eu fico muito confusa com esquerda e direita. Enfim. Essa letra é o oposto do A. Ela também é vertical, igual o A, então ela tem um som aberto. Ela é o O, 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 ok? Ela é romanizada normalmente como E-O. Mas aqui, como eu falei, romanização não entra, e aqui a gente vai usar um O com acento agudo. O, O, ok? Próxima. Essa letra aqui, ela tem um som bem simples. O que ela parece? Ela parece um I. Ela é um traço. Ela tem justamente esse som. I. I. Inclusive, se você é fã de K-pop e conhece o meu neném, o meu neném Gui, neném. O nome dele a gente diz aqui no romanizado como Lee Ju-hon. Mas o nome dele não é Lee, o nome dele é I. I Ju-hon. I. É justamente isso daqui, I. Agora, nós temos mais duas vogais em pé. Nessas vogais simples que eu tô dando agora. Mais duas vogais em pé.
Uma que parece muito com o A, só que com um traço a mais. Ela é o ya, aberto. Se você já viu dorama, tem muito... falam muito isso no dorama, mas não fala isso perto de um coreano porque é tipo um xingamento. Ya. E o oposto dela é a mesma lógica. É o yo. Também romanizado às vezes como Y-E-O. Esquece, não entra romanização aqui. Y, ou nosso I-O mesmo, brasileiros. I-O, yo. Agora, as vogais que são horizontais. Agora a gente vai usar um outro jamo, que é o jamo que consoante em cima, vogal embaixo. As vogais... Agora, as vogais horizontais. As vogais horizontais seguem uma lógica bem parecida. Umas têm um traço, outras têm dois traços, mas vamos voltar essa com traço para cima. Ela é horizontal, mas ela tem um traço para cima. Como as verticais, ela tem um traço, elas são verticais, elas são abertas. Ya, ó, yo, ya. As horizontais, elas são um pouco mais fechadas. Essa daqui, com o traço para cima, é o O. E com os dois traços. Mesma lógica. Yo. É o yo de... 안녕하세요. Esse yo daqui. Essa de agora já é para baixo. Ela é horizontal e para baixo. Então ela é mais baixa, inclusive, do que o yo. Ela é o U. E com dois traços, mesma lógica. You. Da Ayu. Quem gosta de Ayu aqui? Eu não! Vamos tomar hate logo no primeiro vídeo. You. E essa última vogal horizontal, ela é a mais difícil pra gente que é brasileiro falar. Porque é um som que não existe na nossa língua. É o A boca ela fica realmente fechada. Eu tenho uma dificuldade de explicar ela, como eu falei, eu não sou fluente. Mas eu já vi gente dizendo que é pra você fazer a boca de I e falar Essa letra é que tá no nome do alfabeto. Hangul, gur, ok? Só que, vamos recapitular essas vogais que a gente já viu. A gente viu A, Ya, O, Yo, I, O, Yo, U, Yu, Já fizemos 10 vogais. Mas e o E? Não tem E em coreano? Tem. Mas o E, ele não é considerado uma vogal pura. Ele é considerado um ditongo. É como se fosse a junção... É a junção de duas vogais diferentes. Só que essa soma, ela é importante ser memorizada. Ela não é difícil, vocês vão ver que os traços são literalmente um mais o outro, mas quando a gente vai falando palavras, né, às vezes você vai juntar um A e um O e aquilo vai virar um E. Então, assim, se segura na minha mão, não diz de mim. Vamos lá. O primeiro E que a gente vai aprender é o E de Taehyung. Tá vendo esse E aqui? Dá pra ver? Esquece a consoante. Se quiser lembrar, ok, mas não vamos ver ela agora. Vamos ver só o E. Esse E. Esse E, ele parece um A mais um I. A mais I. Dá pra ver que dá pra separar e fazer um A e um I. É porque ela é justamente isso. Ela é literalmente a junção de A e I. E aí vira o E. É por isso que quando a gente vai romanizar o nome do Taehyung, fica Taehyung.
porque tá simbolizando que aquele veio do A. Terram, aí, Agora tem um outro o de Serun. Esse o do né, que é diferente. Tem o mesmo som, mas é diferente. Esse ele é, como ele parece, a soma do O com I. Vira E. Alacô, tem diferença nesse no E e no E? Não, é o mesmo som. Nós temos mais duas formações, que é Ye e Ye. Que seguem a mesma lógica do e do E. Eu me sinto uma idiota falando isso, mas é a mesma lógica. Ya mais I, Ye. Yo mais I, Ye. Agora a gente viu todas as vogais possíveis, que vão estar todas aqui. Vamos de novo? Vamos comigo de novo. A, O, Ya, Yo, I, que são as verticais. E se você juntar A e I, vira E. Se você juntar O e I, mosca, vira E. Ya, I, Ye. Yo, I, Ye. Uau! Agora as horizontais. O, Yo, U, Yu. Viu? Sem dificuldade. Sem mistério. A gente literalmente viu todas as vogais do coreano. O coreano, ele tem ditongos. Como eu falei que o eles são ditongos, mas são ditongos que a gente, no português, nós temos a própria vogal, o né? Existem outros ditongos, como o I, wo, wa, mas esses ditongos eu não vou ensinar aqui, porque eles são só o que o nome diz, ditongos. É a junção de duas vogais diferentes. Eu vou ensinar como escrever eles. Alguns deles são palavras mesmo, como ou wa, são palavras mesmo. Então eu vou ensinando aos poucos. Mas se você for pegar para poder ver nomes, existem nomes que têm esse ditongo. Depois de ver todas as letras, eu vou fazer um vídeo só com pronúncia de vários nomes para a gente poder estudar o Hangul, mas fiquem em mente que essas letras todas, elas podem se juntar. Essas vogais todas, elas podem se juntar para formar novos sons. Igual no português, ok? Eu vou tentar deixar um PDF aqui embaixo com todas essas listas e com exercícios. Eu não consigo prometer isso agora, mas eu vou tentar deixar, ok? Vou deixar também as minhas redes sociais, o meu Instagram, porque lá eu vou tentar também trazer outros materiais de pronúncia e afins, e também coisas extras, mas é assim, vamos aos poucos, vamos devagar. O coreano é uma língua linda e que você também vai se apaixonar por ela, assim como eu, ok? Qualquer dúvida, pergunta, manda lá no meu Instagram, põe aqui embaixo. Vamos tentar ir aos poucos com isso, ok? Até a próxima!